Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Paz. E hoje nós estaremos conversando sobre paternidade eficiente. Eu tenho certeza que você está aí do outro lado da tela, será edificado, será alcançado, a sua família, e você, principalmente para você que é pai, você será beneficiado com tantas instruções nesse dia, ao qual você estará escutando, está à exposição de tantas coisas boas que nós iremos conversar aqui. Olá, pessoal, que bom tê-los aqui conosco. E hoje nós temos um convidado maravilhoso, Manuel Dias. Ele é casado com Camila, pai de Caio e Tessa. Ele faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida e também é professor do Rema. Então, se eu fosse você, não perdia nenhum momento desse podcast, porque ele está maravilhoso. Maravilha, gente. Então, Maneco, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para saudar o pessoal de casa. Então, que prazer poder estar junto com você, mesmo numa tela nos unindo nesse tempo, onde podemos compartilhar das coisas do nosso coração, mas principalmente do coração de Deus. Eu creio que esse tempo ele é tão precioso, ele pode afetar tantas coisas, quando a gente dá ouvidos às coisas que Deus nos comunica para endireitar a nossa vida, não é verdade? Uhum. É verdade. E para nós, mano, é um privilégio, né, ter você aqui conosco, dando alguns nortes, até mesmo trazendo algo do coração de Deus para todos que estarão aí do outro lado da tela nos assistindo, né? Eu creio que hoje nós teremos um momento uau, né? Uau, vamos lá. Então vai ser um tempo maravilhoso, realmente para nós é um privilégio, né? E nós queríamos, na verdade, deixar você à vontade e te perguntar, como você define a palavra paternidade? Então, a paternidade é uma coisa muito nobre, muito especial. E existem as nossas experiências e aquelas experiências que a gente tem com Deus e com sua palavra. Eu gosto de pensar, né, que paternidade, quando a gente passa a existir, criança, é aquele que Deus colocou na nossa vida, o nosso pai natural. E como é forte isso, porque carrega a imagem do próprio Deus para uma criança. E um outro momento foi quando eu me tornei pai. Então, você se descobrir pai... É aquela frase que dizem, né? Quando nasce uma criança, nasce o pai. Porque Deus colocou esse potencial dos pais, dos homens serem pais e as mulheres serem mães. E a gente pergunta como é que vai ser. E realmente quando nasce a criança, né, aquela paternidade, ela vem com aquele surgimento de um filho que a gente vem a experimentar na vida de casados. Mas eu gosto também de pensar na Bíblia. Né? Jesus ele veio romper um tempo onde o povo vivia uma vida super religiosa, cheia de cerimônias, e Deus era um Deus distante. Aí Jesus quebra tamanha cerimônia e ele apresenta um Deus Pai. E aquela oração do Pai Nosso é uma introdução muito nobre. Ele disse, vocês vão orar assim, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Então, quando eu penso em paternidade, é a nossa experiência como filho, a nossa experiência como pai e conhecer a paternidade de Deus. Muito bom. E hoje eu estou com 51 anos, né? E eu fico pensando, né? Com a minha experiência, fui pai aos 41, 42 anos, mas pensando a Bíblia, a minha história como filho, a minha história como pai, eu penso assim, quando eu penso em paternidade, eu penso em cada um de nós sendo um instrumento da paternidade divina para alguém. Amém. Isso é muito nobre, eu acho que é o mais alto nível de maturidade. Eu sempre falo para o meu filho, né, que eu sou seu pai, eu gosto de afirmar isso para ele ter esse senso de âncora de segurança. E aí eu acrescento, Deus me colocou como seu pai para eu lapidar sua vida. Uau, bom demais. Muito bom. E é comprovado, né, que o pai, né, a figura paterna, ela tem essa função, né, de trazer uma identidade, tanto para o filho, menino, né, como também para a menina. Né? Sim. O pai, ele tem essa responsabilidade de definir a identidade sexual de ambos, né? Que bênção. Muito bom. Isso. Então, Maneco, a gente, como você falou aí, é muito bom ser pai, mas fala pra nós, na sua infância, seu pai era ausente ou ele era presente?
E diante do seu contexto, né, como filho, que ensinamentos você pôde tirar? Quando foi pai pela primeira vez e disse, isso aqui eu vou fazer, não, isso aqui, não vai dar certo. Então, essas memórias da paternidade que a gente vivenciou, né, do nosso pai natural, elas são muito fortes e elas ficam em cada uma das pessoas, sempre vai ter nessas memórias. Quando eu olho para a questão da paternidade que eu experimentei, meu pai se chamava Genaldo, e ele era um homem muito intenso, muito firme, muito forte. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que sempre vai haver um contraste cultural. O meu pai viveu, né, numa época diferente da minha, então o conceito de paternidade dele talvez seja um pouquinho diferente do meu hoje, tanto pela questão geracional, que eu nasci em 72 para cá, como também do contexto cristão que lapidou mais coisas dentro de mim. Mas quando eu olho para aquilo que meu pai carregava como paternidade, é uma força muito lapidadora. Né? Eu tenho memórias dentro de mim que eu carrego. Inclusive ontem eu dava aula e eu me lembro de algo que a Bíblia mesmo fala de ritos de passagem, e as culturas têm, algumas delas que têm ritos de passagem até entre tribos indígenas. E a gente olha para a própria Bíblia, Jesus, num certo sentido, dos 12 aos 13 anos, passou pelo Bar Mitzvah, que é um rito de passagem. Num certo sentido, é quando a criança está crescendo e ela deixa a barra da saia da mãe e vai ser introduzido no mundo dos homens. E eu me lembro um fato muito único que aconteceu na minha vida. Meu pai, quando eu cheguei lá pelos 12, 13 anos, ele olhou nos meus olhos, ele tinha uma força muito grande quando falava. Eu acho que talvez é por isso que eu falo com tanta intensidade quando estou ministrando, comunicando ou conversando com as pessoas. Ele olhou nos meus olhos e disse, a partir de hoje, eu estou lhe dando a chave da casa, você tem que ser responsável. Você está se colocando, eu estou lhe introduzindo para você ser um homem. Então, o pai, ele tem que dar um senso de destino. Ele tem que construir esses conceitos e puxar por um caminho onde aquilo vai ficar impregnado em nós. Não só de casa, mas eu trabalhava com ele e eu me lembro que ele também me deu a chave do trabalho, que era mais responsabilidade. Que responsabilidade. Ainda, né? E ele dizia, dava uma dica, quando fechar, confira que fechou. E toda vez que eu ia fechar, eu conferia. Né? É um pequeno detalhe, mas sempre vai ter aquele elemento de que o pai, que essa paternidade, ela vai nos introduzir para uma maturidade. Porque ninguém nasceu para ser criança. Criança é uma fase. Né? A própria Bíblia diz, espiritualmente falando, que nós estamos caminhando para uma maturidade. Mas no contexto familiar, no contexto individual, nós precisamos entender que ser pai não é simplesmente gerar, né, a questão genética, nem é somente prover. Nós temos que comunicar alguns elementos de coração e que vão dar uma continuidade. Isso me faz pensar, né, no que Deus comunicou a Abraão lá em Gênesis 18 e 19, de que ele tinha uma missão, e era uma missão familiar que se tornou, né, para formar um povo, de que ele haveria de ordenar os seus filhos no caminho. Então, veja que montagem Deus fez para construir um povo que hoje é o povo judeu, começou num contexto de família. Tudo começa num contexto de família. Nós não podemos transferir responsabilidades para a escola, para a igreja, embora seja uma bênção, mas tudo está no contexto da família. É mesmo aquela coisa do ninho, né? O ninho da célula, do primeiro contato da criança e o maior contato. A criança é com os pais. Então, quando a gente entende essa missão, lógico que a gente não é perfeito, nós vamos também nos trabalhando para exercer essa paternidade, mas não podemos parar de pensar nisso. Esses dias eu estava pensando e me veio assim, quando eu fiquei bom para ser pai de um filho de 8 anos, ele passou para 9. Eu tenho que reaprender tudo de novo. E rápido, então, né? todo dia é um desafio, mas é maravilhoso, é uma questão de honra.
Amém. Bom Muito demais. bom. E rápido, né? A transição ela é muito rápida, né? Muito. Então, eu queria citar aqui, né, até mesmo para poder transmitir, né, até para nós que estamos aqui, para quem está nos vendo nesse momento, o quão relevante é a paternidade, né? O quão importante é o exercício da paternidade para uma família. A gente sabe que o mundo hoje tem tentado viver na contramão, né, disso, de que a gente tem como princípio da base familiar. Mas eu queria comentar aqui a respeito de uma pesquisa, né, dos Estados Unidos. Sim. Ela foi feita nos Estados Unidos e eu fiquei pensando quando eu vi essa pesquisa, né? Os Estados Unidos, onde existem leis que são bem rígidas, né, diferente até às vezes um pouco do nosso Brasil, e eu fiquei pensando, eu até tentei procurar, pesquisei, mas não encontrei uma pesquisa ainda com esses dados aqui do Brasil, né? De repente, em um outro momento, eu posso estar trazendo também. Mas olha só, essa pesquisa nos Estados Unidos, ela diz assim que cerca de 25 milhões de crianças não têm pais biológicos em casa. 85% das pessoas entre 12 e 21 anos que estão presas atualmente não tiveram pais. E aí você entende a importância, né? A gente dá para compreender a importância da paternidade. Crianças sem a presença do pai têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza. Né? Quando a criança não tem pai, ela tem 2 vezes mais probabilidade de deixar a escola. Olha que importância você que é pai, já nos assistindo nesse momento, né? Como o Maneco acabou de falar. Existe uma responsabilidade que a gente não pode transferir para a escola nem para a igreja. Né? É nossa mesmo, como família, como pais. Meninas têm 7 vezes mais chances de engravidar na adolescência quando não tem um pai presente. Olha só, você que é pai de uma menina, né, e de um menino, um casal, nós também temos um casal. Sim. Né, enquanto é importante a nossa presença como homem, como pai, né, no exercício da nossa paternidade. 90% das pessoas que fogem de casa não têm pais presentes. 63% dos adolescentes que cometeram suicídios não tinham pais presentes. 85% das crianças sem pais têm distúrbios comportamentais. Né? Crianças com pais ausentes têm 20 vezes mais chances de serem presas. Crianças com pais ausentes têm 11 vezes mais chances de serem crianças violentas e agressivas. Mais de 30% dos lares sem pai sofrem de insegurança alimentar. Então você vê que a questão da paternidade, ela tem uma relevância de grau altíssimo. Impressionante, né? esses dados. No desenvolvimento da criança, do adolescente. Né? E principalmente para os dias que nós estamos vivendo. E assim, Maneco, a gente sabe que você tem uma vida muito corrida, né? Diversas atividades ministeriais, diversas responsabilidades naquilo que te compete a fazer, né? Com o ministério, eu creio que muita gente aí no Brasil e fora do Brasil conhece você. Né? Maneco, como foi falado no início aqui, ele faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida. Ele também é vice-presidente da nossa igreja aqui, Verbo da Vida Sede, né? Tem dado suporte ao pastor Tiago. Tem filhos, tem uma esposa, né? Que está justamente totalmente com ele no ministério. Mas aí a sua vida é muito corrida, né? Diversas agendas. Além disso, é professor do Rema, professor da Escola de Ministros, de Missões. Mas o que você faz, né? Como você desenvolve a sua paternidade sem deixar uma lacuna na educação dos seus filhos e provocar uma ausência paterna para causar danos, né, para eles. Como é que você administra o seu tempo, né, para poder desenvolver essas responsabilidades, mas ao mesmo tempo ser eficaz com a sua paternidade no seio da sua família? Então, eu diria que a primeira coisa é entender os princípios e essa influência. Você falou aí uma série de dados, de relatos, e até antes mesmo, e eu parei e pensei aqui dentro de mim, né, eu estudo vez por outra sobre aconselhamento, e já aconselhei algumas pessoas. E como é séria as sequelas que a ausência paterna pode gerar dentro de uma pessoa. Lógico, alguns conseguem se consertar, receber ajuda mais rápido, depende também da personalidade de cada pessoa, e ser restaurado. Existe restauração para isso. E quem de nós não teve, vamos dizer assim, falhas no que diz respeito à paternidade do nosso pai natural? Todos tivemos, ninguém teve pai perfeito.
Isso. Até porque, quando Deus lidou comigo para eu perdoar meu pai, eu já estava um pouco bem firme na vida cristã, e Deus disse, perdoe seu pai. Eu digo, eu não tenho que perdoar. E Deus lidou comigo e disse, perdoe seu pai. E eu olhei para dentro, eu tinha aquelas lacunas, talvez aquelas acusações. Aí eu liberei perdão para ele, e o Senhor disse para mim, perdoe seu pai, porque ele era incapaz de ter a paternidade plena. Aí eu, por que, Senhor? Ele disse, ele perdeu dele com 9 anos. Mas pegue de bem o que ele deixou e as lacunas que ficaram abertas eu vou completar. Uau. Então, olha que interessante, né? Seja a experiência que cada um tenha, Deus vai completar aquilo que nosso pai natural não conseguiu. E a gente tem um poder de perdoar mesmo e entender que foi bom a parte boa que ele deixou. E graças a Deus pelo nosso pai. Por pior que tenha sido, foi nosso pai. Verdade. Por melhor, por imperfeito e assim por diante. Mas como você falou e eu toquei na questão do aconselhamento, eu diria que para equilibrar, né, essas memórias, essas informações, eu costumo trabalhar os tempos de qualidade com meus filhos, né, mostrar a importância do que eu faço. Lógico que eu sei que eles sentem a ausência, mas eu trabalho, eu permaneço no contato quando eu estou distante, né, que é por, graças a Deus, pelos recursos hoje de mídias. Verdade. A gente pode se Vocês comunicar. Né? E eu tenho lá minha Alexa, eu falo com eles de manhã, acordo eles de manhã, ou me comunico e assim por diante, e a gente, num certo sentido, vai driblando. Noutros momentos, não é sempre por causa da escola deles, mas noutras situações, eu até digo para eles que Caio e Tessa já viajaram mais do que muita gente que é adulta. Porque vez por outra eles vão uma viagem comigo, eu gosto de ir com a família, para eles se sentirem participantes do meu ministério. Mas dentro do que você falou, dessas experiências de viagem, tive uma muito legal. Eu fui para Recife e Caio quis ir comigo e eu disse, você vai. Gente, ele ficou tão realizado comigo no hotel sozinho, porque era só ele, não era a família. Mas era assim, parecia como quem sonha. E assim, era uma alegria transbordante. Que bênção. Né? E aí eu explico às vezes que eles não podem ir, né? A gente faz algumas viagens, compensa outra. E eu negocio também, no sentido de que eu diria que o que vale é o tempo de qualidade. Lógico, há 2 anos eu fiz uma viagem que foi pesada, não só para eles, como também para a Camila, mas foi por uma necessidade. Eu passei 26 dias na Europa, desses 25 eu ministrei. Eita! E alguns deles 6 horas de aula em 2 dias. Mas aí eu lembro que quando eu cheguei, Caio já tinha 7 anos, aí eles, papai, não faça mais isso. Havia uma dor no coração. Aí eu digo, foi uma necessidade, Caio, eu não vou viajar períodos longos assim, não. E às vezes ele até diz, quando é uma viagem de 20 dias, 15 dias, eu não quero que você viaje. Aí eu tenho que trabalhar e negociar. Mas prioritariamente eu já trabalho para não ficar períodos tão longos. Eu intercalo mesmo que seja 2, 3, 5 dias, para a gente poder não perder esse contato, né, que ele é muito importante. Um contraponto que eu diria que existem às vezes muitos pais que estão os 7 dias da semana, 24 horas por dia num contato, está presente, mas é ausente. Verdade. Sim. Então, quando eu digo um tempo de qualidade, é quando você sabe trabalhar o contato, o relacionamento, desenvolver isso. Né? Eu separo muito bem na cabeça, até porque eu estudo algumas dessas coisas. Existe o relacionamento de amigos, existe o relacionamento com a esposa, existe o relacionamento ministerial, de trabalho e assim por diante. Vários contextos. Eu entendo que em casa eu não sou só um provedor. O que talvez eu experimentei há muitos anos, porque era o conceito, 30, 40 anos, que os pais tinham que ser o provedor. Né? Tinha até uma história, botar comida na mesa. Verdade. Né? Os pais não sabiam conversar com os filhos, não sabiam influenciar, inculcar, né? Transmitir um senso de missão, né? Transmitir valores. Um legado. Então, né? um legado é um cultivo que você faz.
Então, eu entendo que muito mais importante do que o convívio que a gente pode ter, é uma coisa linda o convívio da família, você desfrutar disso, no meio e através desse convívio você transmitir valores eternos. Então, como um mestre, como um ensinador da palavra, eu uso muitas vezes essas coisas para o contexto de semear coisas no coração dele na forma mais simples. Comendo, num estudo, num tempo, na administração do tempo deles, na hora de dormir, na hora de corrigir. Às vezes eu dizia para Caio, não é eu quero, papai, eu posso. Aí eu digo para ele, você pode ouvir um sim ou não, mas saiba que sempre por trás disso eu estou te amando. Quando eu te digo um não, é para o seu bem. Então, vez por outra, eu trago esse conceito de novo para ele, né? Outra vez eu consegui uma imagem de um diamante bruto, né, que nem se via a beleza dele, e depois vi um diamante lapidado. Eu mostrei para ele os dois. Qual a diferença, Caio? Aí eu disse para ele, olha, é a mesma pedra, só que uma está lapidada e outra não. Deus me colocou na sua vida para lapidar você. Coisa linda. Então, algumas coisas eu vou te frear e é para o seu bem, nunca é para o seu mal. Muito bom. Que bênção, que maravilha, né? Que experiência, assim. Como é bom, na verdade, te ouvir, né, Maneco? Porque você lê muito, né? Você busca assuntos diversos, né? A gente agora mesmo estava falando sobre um livro aqui, que inclusive, se você puder indicá-lo, né, seria interessante, né? Sobre paternidade, o quanto nós somos abençoados em escutar conselhos desse tipo no exercício da paternidade, né? Naquilo que realmente é algo que é prático, que vai alcançar, com certeza você que é pai aí, que está nos escutando nesse momento, aí está nos assistindo. Então, há um livro muito curioso, ele é da Gospel, da editora do Silas Malafaia, Pais e Filhos no Reino de Deus. É do Miles Monroe, juntamente com outro escritor, que eu não estou lembrando agora, mas ele conduz, né, essa mentalidade de que os pais... a gente transmite uma cultura familiar, uma cultura, né, até da nossa cidade, num certo sentido. Mas a paternidade, quando você entende como missão de Deus, nós vamos transmitir a cultura celestial. E esse livro ele faz uma construção do papel da paternidade, como conduzir, como numa ótica, pela palavra de Deus, nós podemos aplicar os princípios do reino, mesmo vivendo nesse mundo, de forma que possa haver uma distinção dentro do coração da criança. Eu fico pensando, né, como Deus preservou o povo judeu disperso por 2000 anos, né? Era porque eles tinham algo que regia a mentalidade deles. Não tinha um lugar para estar todo mundo junto no mesmo chão, na mesma nação. Mas tinha uma mensagem e uma identidade cultural, uma identidade de pensamento. Dispersos 2000 anos, quando se reajuntaram, aquilo que eles já tinham de construção de identidade como povo judaico, foi muito mais fácil eles se formarem como povo de Deus a partir de 48. Então, a nossa paternidade, no contexto cristão, né, nós temos um papel de transmitir os valores do reino. E esse livro, ele é fantástico. Amém. Você vai ler e quando chegar no final vai querer reler. Que bênção. E é tão interessante, Maneco, você dando aí as suas experiências, né? Que teve com os meninos, com o Caio. Como faz a diferença? Como é importante o pai estar atento aos mínimos detalhes. Sim. Porque, como o Van estava falando, você tem uma vida bem agitada, bem movimentada, e que como é importante atentar para os detalhes de uma criança de 7, 8, 9 anos. Né? Então, e hoje, muitos pais, pelas coisas terem mudado, o ativismo, né, muitas vezes tem a sugado... tirania da urgência. Isso, tem abafado essa paternidade e muitos pais não têm atentado. Aí, a mãe... que às vezes o pai joga a responsabilidade para a mãe, ela assume o papel do pai, pelo pai negligenciar.
o papel dele, essa importância de estar presente, de mostrar para ele, né, a necessidade do trabalho. Existe essa necessidade, mas existe a necessidade do filho da presença do pai. Ah, sim, é verdade. Né? Então, assim, diante desse cenário que muitas mães assumem esse papel, que consequências pode trazer na vida de uma criança e para a nossa sociedade hoje? Então, eu queria começar falando sobre os papéis, né? Homem e mulher, eles têm papéis que se completam. Às vezes parece que a palavra que as pessoas usam é que competem, mas não é que competem, é que se completam. E nesse completar, tem algumas esferas que pode até acontecer de prover a ausência do outro. Extremas, como na situação de uma viuvez, um certo sentido vai ser pai, a mãe vai assumir, ou vice-versa. E eu penso que vem uma graça divina, né, para isso. Por um tempo, até porque Deus pode restaurar, né, com um companheiro, uma companheira. Sim. Mas no contexto familiar, eu diria que quando acontecem essas distorções, elas precisam ser supridas, às vezes temporariamente, mas não podem ser substituídas permanentemente. Se existe, eu acho que a redescoberta desse papel e assumir essa responsabilidade, ela é muito importante ser trabalhada na vida, né, de cada um. Vez por outra, eu tenho que fazer alguns exames, né? Eu não olho o carro se tem óleo, eu não olho, né, se precisa de mudar alguma coisa. Então, nas minhas rotinas, de vez em quando, eu tenho que fazer autoexames, né? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou num pico muito grande de tantas coisas para fazer, de não saber dar atenção, né? Às vezes, a linguagem da criança, ela não é verbal, até porque ela não sabe verbalizar alguns sentimentos de carência. Sim. E eu não falo de carência extrema, eu falo de carências reais, né? Porque a criança precisa de estímulo e Deus colocou pai e mãe para isso. E às vezes a gente vem, né, numa velocidade, aí a criança vem numa outra velocidade de necessidade. Então, como trabalhar e eu ter aquela sensibilidade? Não, ele está precisando de mim. Sim. Às vezes de uma palavra, às vezes de um toque, às vezes de um abraço, né? Às vezes de ficar alguns minutos, às vezes só de atenção, às vezes de brincar, né? Ou de sair com ele sozinho, ele se sente especial. Uma série de coisas que podem ser descobertas. Até existe aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor, que é muito interessante para casais, mas também tem uma versão agora para filhos, para adolescentes. E é uma dica muito legal. Eu penso que você está sempre estudando sobre essa parte dos relacionamentos gerais e específicos no contexto familiar, ajuda a gente a pensar e repensar. Será que eu estou fazendo certo? Eu posso fazer melhor? E assim por diante. Eu creio que o que poderia acontecer quando eu reconheço que eu estou indo por uma vereda, um caminho que não é o mais adequado, abrir minha cabeça e estudar sobre isso, conversar com outras pessoas, como eu poderia fazer melhor. Acho que o problema de muita gente é que não pensa se melhorar em pequenas coisas, quer fazer uma reforma grande. Começa fazendo algumas reformas pequenas de você mesmo, né? Eu gosto de dizer, eu falo isso porque é muito curioso, diz que o museu preserva o passado, mas a reciclagem preserva o futuro. Eu quero ser sempre um bom pai, um bom marido, né? No meu ministério, e eu preciso estudar e repensar para me ver de uma forma melhor. Então, abra-se para mudanças. Isso mesmo, né? E assim, Deus, ele, na sua palavra, ele sempre mostra a sua paternidade. Isso é de uma tremendo. forma excelente. Né? E a gente sabe que, às vezes, as pessoas não percebem essa peculiaridade de Deus nos mínimos detalhes. E isso é tão fantástico porque o que você tem a dizer em relação a um pai natural? Ele pode, sim, olhar para Deus e dizer assim, deixa eu ver o que Deus me ensina pela paternidade dele. Não só pode, como deve.
se a gente quer se aperfeiçoar, né, a gente procura algo melhor do que a gente. Sim. E Deus é perfeito, e na sua paternidade Ele é também perfeito, né? Já citamos aqui que Jesus disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus nos introduziu ao contato com essa paternidade. Então eu posso começar a conhecer e continuar a conhecer. É o que diz Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não só fica nas águas rasas da paternidade de Deus, tem coisas mais profundas. E uma delas, Tiago refletiu isso e disse que o Senhor, Deus, é o Pai das luzes em quem não há sombra nem variação. Ou seja, Ele é perfeito. Se é perfeito, Ele não precisa de mudança. Mas se eu, como pai, quero me melhorar, olhar para a paternidade de Deus, conhecer a paternidade de Deus, vivenciar a paternidade de Deus, vai me transformar. Até porque, quando a gente chega lá em 1 João, ele dimensiona a vida cristã em que um dia somos bebês espirituais, aí ele diz filhinhos, jovens e pais. E ele reproduz essa fase de crescimento para que nós vamos alcançar uma paternidade espiritual. Aí ele diz que essa paternidade espiritual, ela é a experiência de que eu vou conhecer o Deus da eternidade e a paternidade dele, eu vou me melhorar e vou ser um canal dessa paternidade para outros. É simplesmente fantástico. E nada melhor do que você, que é pai, além de ser esse paizão que está cada dia melhorando, ser um canal da paternidade divina para os seus filhos. E que isso possa inspirar e trazer, né, o melhor, porque quando a gente está e vive debaixo dessa comunhão divina, isso vai nos transformar. A Bíblia diz que somos transformados pelo Espírito de Deus na face de Cristo de glória em glória. Então vai transformar, tem um poder, né? O povo no natural quer fazer plástica, mas no espiritual a gente é transformado por Deus. Que maravilha. Então não roube de você essa experiência, nem dos seus filhos, de ver no pai natural o pai espiritual. Bom Maravilha. demais. E o interessante é que Deus, ele dá instrução para quem é pai de criança, de bebê, de criança maior, de adolescente até o jovem. Então, o manual é completo. Perfeito, perfeito mesmo. Que A bênção, palavra né? de Deus é fantástica. É verdade. Que bênção, gente. Estamos caminhando para o final, né? E assim, a gente sabe que todas as pessoas quando elas casam, né? Um casal projeta uma família, deseja ter uma família de sucesso, né? Eu creio que ninguém faz projeto, né? E se casa para ter uma família de fracasso. Sim. Mas existem princípios, existem conselhos a serem seguidos, né? E aí, como queria ouvir você, Manuel, em relação à questão seguinte, pela sua experiência, né? Como pai, como esposo, né? Quais os conselhos que você pode dar para quem está nos vendo aí? Sim. De como alcançar essa família de sucesso, né? Qual o caminho a ser seguido, né? Quais os conselhos você pode deixar para nós e para quem está nos assistindo aí nesse momento? Sim, sim. Então, certa vez eu li que os pais que estavam naquela faixa etária de 30, 40 anos trariam mais estabilidade emocional para os filhos. E eu achei muito curioso, ele dava lá suas justificativas. Eu me casei aos 40 e fui ser pai, né, 41, 42, já numa idade bem para frente. E eu diria que uma dica que eu daria, né, talvez não seja só o fator tempo, mas aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos como modelo. E às vezes as pessoas casam sem pensar e nem estudar sobre uma vida a dois, uma vida familiar. Né? Então, eu coloquei muita coisa no bom depósito. Isso não quer dizer nem que eu alcancei a perfeição, né? Eu tenho lá meus pontos de falha que... Vou dizer ponto de falha. Áreas não crescidas. Estou crescendo. Mas eu daria uma dica de você estudar sobre família, sobre relacionamento, de você repensar se você vive em equilíbrio, porque às vezes a gente quer esconder coisas que nos machucaram
E a gente ainda não foi completamente mergulhado na paternidade divina para nos preparar para uma paternidade natural. Então, eu te inspiraria você ler livros que tocam nesses assuntos, ouvir debates e conversas como essas. Isso vai colocando, né, tijolinhos lá dentro, e quando você for enfrentar desafios, você vai ter já uma provisão. Eu diria que seria aquilo que a gente chama de se preparar antecipadamente. Você ter esse start. E não só querer colocar o telhado no dia que a chuva está caindo. Muito bom. Bom demais, né? Que pena que a gente tá chegando no final, que a conversa tá maravilhosa. Queremos agradecer a você, Mané, por ter se disponibilizado, por ter compartilhado conosco suas experiências, né? E eu sei que pessoas que estão nos assistindo foi alcançada. E trazer instruções, né? Você é uma pessoa que estuda, que lê, que todo mundo diz que você é o poeta, né? E trazer com tanta mansidão, com tanta clareza, aquilo que Deus tem para o pai como cabeça da família, né? Então, queremos agradecer você mais uma vez por sua disponibilidade, por seu coração, né? E nós também fomos grandemente abençoados, né? Então, muito obrigado. Amém. Prazer, bom demais. Maravilha. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Eu queria te motivar aí, dá um like, tá? Aperta aí o joinha para que esse vídeo possa chegar e alcançar mais famílias, mais pais, né? Com esse assunto que é tão relevante a respeito de paternidade. Né? Eu creio que você foi edificado nesse momento, né? Se expondo a esse conteúdo. Nós temos aí, se é a primeira vez que você está nos assistindo, nós temos outros podcasts aí que você pode estar acessando, tá? E nós queremos te agradecer por você estar compartilhando aí da sua atenção, do seu tempo, né? Mas não esquece de dar o seu like, de compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui da igreja, se inscreve também para que mais conteúdos como esse e entre outros possa chegar até você. Obrigado mesmo por sua presença. Obrigado, Manuel Dias. Maravilha, né, feliz demais. Por ser essa fonte aí de inspiração para nós, né? E que realmente que podcast... Uau! Que bênção, gente. Bom demais. Obrigado pela sua presença.